Olá, o meu nome é Jairo Postal e o tema da aula de hoje é crase. Nós já estudamos a regência de alguns verbos da língua portuguesa, estamos preparados agora para estudar a crase. O que é crase? A palavra crase é de origem grega, crasis, que significa mistura, fusão, união de quê? De dois as, de duas vogais idênticas. O a preposição e o a artigo em regra geral, ok? Então, a crase é indicada na língua escrita pelo acento grave. O acento grave é esse que tem a inclinação para a esquerda. Então, nós nunca podemos dizer, e é um brasileirismo, se diz muito por aqui, não é? Que determinado A é craseado, se o determinado A tem crase ou não. A crase é um fenômeno, é a ocorrência de dois As. Por exemplo, estudamos o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Se ele vai a um lugar que é a escola, temos aí dois As. O a preposição do verbo ir, vou a, e o a artigo de escola. Então, vou a escola. Ora, na língua oral, esses dois as, por uma questão eufônica, para não dizer vou a escola, eles se fundem, eles se amalgamam em um a só, vou à escola. E na escrita nós representamos com esse acento inclinado para a esquerda. Então nunca digam, né, determinado A tem crase. Ele não tem crase, ele tem acento grave. A crase é o fenômeno, é a ocorrência desses dois As, fenômeno fonético que é representado na escrita por esse acento, certo? Regra geral, ora, se o A é a união de dois As, o primeiro A é preposição e o segundo A, geralmente, há algumas exceções, mas geralmente o artigo, ora, o artigo A vai diante de que palavras? Diante de palavras femininas. Então a regra geral é essa. Vai ocorrer crase, o fenômeno da crase ocorre antes de palavras femininas. Fomos à praia. A primeira coisa que temos que observar na escrita, se o A que vem diante da palavra, se a palavra que vem após o A é feminina ou não. Praia é feminina, então ocorrência de crase. Ora, se a crase só ocorre diante de palavras femininas, podemos então deduzir o quê? Jamais ocorrerá crase diante de palavras não femininas. E quais são as palavras não femininas? O primeiro grupo é óbvio, não é? São as masculinas. Então, por exemplo, é comum nós irmos aí ao interior e há passeios a cavalo. Então nós vemos lá, né? Passeio a cavalo, R$10. Aí não cabe o acento indicador de crase, aí não cabe o acento grave, porque cavalo é palavra masculina. Ele repudia o artigo feminino, é óbvio. Estamos a serviço da Sabesp, estamos a serviço da Enel. Ora, estamos a serviço. Este aí não recebe o acento indicador de crase, porque a palavra serviço é masculina. Vejam a próxima. Trabalhamos de segunda a sábado. Ora, sábado é palavra masculina. Não caberia aqui o acento grave. Então, o primeiro passo, verificar se a palavra que vem após o A é masculina ou feminina. Sendo masculina, o acento indicador de crase já está descartado. Não vai ocorrer ali, né, a fusão de dois As. Segundo grupo, verbos. Ora, por que diante de verbo não ocorre crase? Porque o verbo é uma palavra variável na língua portuguesa, mas ele varia em número, em tempo, modo, pessoa, não é? O verbo, quando ele é substantivado, ele assume a forma masculina. Interessante isso, né? Então eu digo, por exemplo,
o correr faz bem à saúde, o comer em demasia é prejudicial, o estudar dignifica o estudante. Então vejam, o verbo ele não tem aqui uma variação de masculino e feminino, então não ocorre crase, ele repudia o artigo definido feminino. Então temos muitas contas a pagar, não caberia aqui o acento indicador de crase. A partir de 9 de novembro, provas, não caberia, partir é verbo. Começamos a estudar cedo, idem, estudar é verbo. Então, se após o a vier um verbo, a crase já está descartada, tá? Não há ocorrência desse fenômeno, então não se coloca o acento grave no a. Terceiro grupo, os pronomes de tratamento. Ora, todos aqueles pronomes de tratamento que começam por vossa, vossa excelência, vossa majestade, vossa magnificência, vossa alteza, eles repudiam diante deles esse fenômeno da crase. Por quê? Eles não aceitam artigo, não é verdade? Se eles não aceitam o artigo, não há ocorrência do fenômeno chamado crase. Então, refiro-me a você, enviamos a vossa excelência. Os pronomes de tratamento, como o próprio nome diz, eles são empregados em situações, os que começam por vossa, principalmente, em situações formais, tá? Para nos dirigirmos especificamente a grupos de pessoas, por exemplo, autoridades políticas, presidente da República, deputados, senadores, juízes. Nós usamos o Vossa Excelência. Na correspondência comercial, Vossa Senhoria, quando um banco envia um comunicado ao seu cliente, ele mantém ali uma maneira bem formal, peculiar de tratar. Ele vai chamar o cliente de Vossa Senhoria, tá? Vossa Alteza é para príncipes e princesas, Vossa Santidade é para o Papa, né? Vossa Majestade para o rei, a rainha, o imperador, a imperatriz. Então, diante de pronome de tratamento, não ocorre crase. Mas há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo definido. Então, a crase, o fenômeno da crase vai ocorrer diante deles. Senhora, senhorita e dona. Na língua portuguesa moderna, dona aceita o artigo. Nós dizemos, a dona Maria esteve aqui. Eu vou falar com a dona Elizabeth, com a dona Elizabeth, né? Quando nós nos dirigimos a alguém, a senhora viu o que aconteceu? A senhorita comparecerá à festa? Se esses 3 pronomes admitem o artigo a, vai ocorrer o fenômeno da crase. Enviamos à senhora os documentos, certo? Essa primeira parte só para apresentar o acento grave a vocês. Agora vamos para as regras. Nós vamos aprender a usar devidamente o acento grave com regras bem práticas, tá? Então aqui 5, 6 regrinhas bem práticas para podermos utilizar com eficiência, com acerto, o acento grave, tá? Então, a primeira, bem fácil, é a chamada técnica da substituição. Em que consiste a técnica da substituição? Como o próprio nome diz, nós vamos pegar uma palavra feminina e substituí-la por uma masculina. Se houver uma correspondente, usemos a correspondente. Caso não, uma masculina qualquer. Vamos ver? Entregamos o livro à professora. Bom, primeiro passo, eu vou verificar qual é a palavra que vem após o a, se é feminina ou não. É professora. Professora é palavra feminina. Pode ocorrer crase, eu vou analisar. Se ela é feminina, eu vou pegar e colocar no lugar dela uma masculina. Qual é a masculina correspondente à professora? Professor.
Se eu colocasse aí professor, como ficaria? Entregamos o livro ao professor. Pronto, está resolvido aí o problema, está sanada a dúvida. Vocês vão pegar a palavra feminina e permutá-la pela masculina. Se na masculina aparecer ao, crase na feminina. Por quê? Ora, por um raciocínio simples. Se eu digo entregamos o livro ao professor, o ao aí é a combinação de a mais o. Ora, na feminina, nós vamos ter então o a mais a. Vai haver uma contração. Se na masculina eu tenho a, o, dando ao, na feminina eu vou ter lá a. E eu vou colocar esse A com acento indicador de crase. Seria a mesma coisa de nós, se nós disséssemos entregamos o livro à professora. O A com acento indicador de crase. Agora vejam essa, entregamos o livro a ela. Primeiro passo, qual é a palavra que vem após o A? É ela. É feminina? Feminina. Agora eu vou verificar se há ocorrência aí do fenômeno crase ou não. Eu pego a palavra feminina, troco por uma masculina. Qual é a masculina equivalente? Ele. Entregamos o livro a ele. Vejam, aqui não apareceu a combinação da preposição com artigo, não apareceu ao. Ninguém diz entregamos o livro ao ele. Ora, então lá em cima também não vai haver a contração de dois as. Não ocorre o fenômeno da crase. Se não ocorre crase, não há acento indicador. Não é fácil? Refiro-me à aluna que tirou nota 10. Qual é a palavra que vem após o a? Aluna. É feminina? Feminina. Como eu tiro a dúvida se há a ocorrência da crase ou não? Vou substituí-la por uma masculina. Qual é a masculina equivalente? Aluno. Refiro-me ao aluno que tirou nota 10. Quem se refere a alguém. Na masculina apareceu ao, crase. Eu coloco o acento indicador de crase, o acento grave. Pronto. Assisti a novela. Qual é a palavra que vem após o a? Novela. É feminina? Sim. Eu digo uma novela, a novela, não é o novela, a novela. Se é feminina, eu vou verificar se há ocorrência da crase. Vou permutá-la por uma masculina. Aí eu pego uma masculina qualquer. Quando houver uma equivalente, professora, professor, ela, ele, aluna, aluno. Mas novela qualquer uma. Pode ser filme, desenho, a que vocês quiserem. Vamos pegar filme. Se eu colocar filme, assisti ao filme. Opa, por que não é o? Já estudamos em regência verbal. O verbo assistir, quando significa ver, exige a preposição a. Ora, para eu dominar o uso do acento grave, para eu saber se há ocorrência do fenômeno chamado crase, eu tenho que dominar regência verbal. Por isso que nós estudamos regência verbal antes de estudarmos crase. Então, acento indicador de crase. Olha essa, paguei a advogada. Qual é a palavra que vem após o a? Advogada. É feminina? É. Eu vou trocá-la pela masculina correspondente, advogado. Paguei ao, mas por que ao e não o? Já estudamos em regência verbal. O verbo pagar, quando tem como complemento o nome de pessoa, exige a preposição. Paguei ao advogado, paguei ao cabeleireiro, paguei ao mecânico, paguei ao dentista, paguei ao médico. Então, acento indicador de crase, ocorrência de crase. Agora, paguei a taxa. Qual é a palavra que vem após o a? Taxa é feminina? Feminina. Vou colocar uma masculina para fazer o teste. Eu vou colocar aqui qualquer uma, imposto, boleto, o que quiserem. Vou colocar em um nome de coisa masculina. Paguei o imposto. Mas por que agora não é paguei ao imposto? Nós estudamos em regência que o verbo pagar, quando tem como complemento o nome de coisa,
não admite a preposição. Paguei o condomínio, paguei o imposto, paguei o aluguel. Não é paguei ao imposto, é o imposto. Aquele a é só artigo. Não ocorre crase. Prova caneta. Geralmente o professor coloca essa observação nas provas. Façam a prova a caneta. Qual é a palavra que vem após o A? Caneta. É feminina? Feminina. Vamos colocar uma masculina para fazer o teste? Lápis. Se fosse lápis, prova a lápis. Nós não dizemos prova ao lápis, façam a prova ao lápis, façam a prova a lápis. Ora, se aqui não apareceu ao, a combinação A mais O, ao, é óbvio que também lá em cima, antes da feminina, não está havendo uma contração de dois As. Aquele A é só preposição, não ocorre crase. Não é fácil? Então pega a palavra feminina, troca pela masculina. Se na masculina, se diante da masculina aparecer ao, lá em cima a ocorrência de crase. Se não aparecer ao, olha lá, forno a lenha. As pizzarias gostam de colocar isso, né, nas embalagens. Forno a lenha. Será que é com acento indicador de crase? Coloco o acento grave ali, acentuo esse A. Lenha é feminina? É feminina. Vamos colocar uma masculina? Né? Carvão, gás, o que quiserem. Se eu colocar gás, é forno a gás. Ninguém fala forno ao gás. Comprei um forno a gás, não deu ao. Não ocorre crase. Automóvel a gasolina. Coloco ali acento naquele A, coloco o acento indicador de crase, o acento grave. Gasolina é palavra feminina? Feminina. Vamos colocar uma masculina? Etanol, diesel, automóvel a etanol. Automóvel movido a etanol. Não deu ao. Ninguém diz automóvel ao etanol, ao diesel. Automóvel movido a diesel, movido a etanol. Então, não ocorre crase. Certo? Vamos agora para a segunda regra. A primeira é fácil, eu diria que a segunda é mais fácil ainda. É a técnica dos topônimos. O que é topônimo? É um nome próprio de lugar, localidade geográfica, pode ser cidade, estado, país, continente ou até bairro. Tá? Então, Europa, Ásia, África, continentes, Portugal, Espanha, Brasil, Cuba, países... Santa Catarina, Paraíba, Minas Gerais, estados, Osasco, Campinas, Niterói, cidades, Penha, Moca, Tatuapé, bairros, não importa. Como é que eu faço para saber se ocorre crase antes de nome próprio de lugar? Fácil. Vou à Grécia. Grécia é um topônimo. O que é topônimo? É um nome de localidade geográfica. É nome de um país. Ora, estou em dúvida, e agora? Ocorre ou não? Eu farei a volta. Vou à Grécia, vou é verbo ir. Vamos fazer a volta? Eu vou à Grécia. Se fosse voltando, voltei da Grécia. Pronto, acabou, resolveu. Eu faço a volta. Se na volta der da, crase a. Isso aí é uma técnica, né, de memorização, é uma mnemotécnica. Vocês vão memorizar esse versinho. Se na volta der da, crase a. Se der da, crase a. Vou à Grécia, voltei da Grécia. Deu da, crase a. Agora, vou a Roma, voltando, voltei de Roma. Agora não deu da, deu de. Se na volta der de, crase para quê? Pronto. Memorizem isso. Se na volta der da, crase a. Se der de, crase para quê? Crase para quê? Não vai crase coisa nenhuma. Olha como é fácil. Vou a Santa Catarina. É incrível, né? Qualquer pessoa, né, mecanicamente colocaria ali um acento indicador de crase. Quando eu tenho o nome de localidade geográfica, eu faço a volta. Vou a Santa Catarina, voltei de Santa Catarina. Ninguém diz voltei da Santa Catarina, ninguém voltou da Santa.
Eu voltei de Santa Catarina. Qual é o versinho? Se der de, crase para quê? Não vai crase alguma, tá? Não ocorre crase alguma, não vai acento algum. Eu vou à Bahia, voltando, voltei da Bahia. Se na volta der da, crase A, quer dizer, ocorre o fenômeno da crase. É só uma maneira de memorizar, né? Ali, na verdade, deveria ser ocorre crase. Crase A é só para nós memorizarmos. Se der da, crase A. Se der de, crase para quê? Gente, isso serve com qualquer nome de localidade geográfica. Eu vou a Campinas, voltei de Campinas. Se der de, para quê? Eu vou a Penha, voltei da Penha. Se der da, crase A. Para qualquer um. Eu vou à Espanha, voltei da Espanha. Se der da, crase A. Vou a Portugal, voltei de Portugal. Se der de, crase para quê? Vou a Cuba, voltei de Cuba. Se der de, crase para quê? Tá? Terceira regra. É a regrinha dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, ok? Tirando a, 3 palavrinhas podem receber o acento indicador de crase e o acento grave. Aquele, aquela e aquilo. Em que caso? Fácil. Quando o termo regente pedir a preposição a, seja ele um verbo ou um nome. Vamos ver aqui, ó. Esses 3 podem receber, ó. Eles vão receber o acento. Essas 3 palavras vão ficar assim escritas. Iremos àquela cidade amanhã cedo. Muito bem. Qual é o verbo que antecede o pronome demonstrativo aquela? Iremos, certo? O verbo ir exige preposição? É o verbo regente. Ele rege, ele pede preposição? Já estudamos. É verbo de movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Seria isso. Iremos a aquela cidade, não é? Quem vai, vai a. Iremos a aquela cidade. Ora, toda vez que ocorrer isso, a aquela, vai haver aí um fenômeno fonético. Esses 2 as devem ser fundidos, unidos, amalgamados. E fica assim, ó, tá? Nós juntamos esses 2 as. Vejam, os 2 as têm que ser ligados. A de cima é a forma correta na língua escrita. Iremos àquela cidade. Quando alguém vê assim escrito, já entende que há 2 as ali. A de baixo não é admissível na língua escrita. O avião chegou àquele aeroporto. Quem chega, chega a algum lugar, certo? O avião chegou a aquele aeroporto. A aquele. Eu uno esses 2 as e coloco o crase, certo? Então, vai ocorrer o acento indicador de crase. Eu vou colocar o acento grave toda vez que o termo regente, o verbo ou nome, exigir a preposição a. Olha essa. Prefiro isto, aquilo. O verbo preferir. Nós estudamos. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Seria isso, né? Prefiro isto a aquilo. Prefiro português a matemática. Prefiro Coca-Cola a Guaraná. Prefiro isto a aquilo. O que eu faço na língua escrita? Junto esses 2 as e coloco o acento grave, certo? Aqui na tela está faltando, né? Houve uma falha. Coloquem aqui o acento grave na palavra aquilo. Os 2 as se juntaram, acento grave. Agora, comprei aquela bicicleta. Eu vou colocar o acento grave na palavra aquela? Não. Por quê? Qual é o verbo regente? É o comprar. Quem compra, compra algo. O verbo comprar não admite preposição. O verbo comprar não exige preposição, então aquela aí sem o acento indicador de crase, ok? Casos especiais, casa, terra e distância, tá? Essas 3 palavrinhas têm que ser memorizadas: casa, terra, distância, casa, terra, distância, casa, terra, distância. Quando elas aparecerem, a análise é outra.
Se elas estiverem determinadas, ocorre crase. Não determinadas, não ocorre crase. Como assim? Vamos lá? Cheguei a casa tarde. Nós estudamos que quem chega, chega a algum lugar. Há um ditado que diz: o bom filho a casa volta, a casa torna. O avião desceu à terra. Os marinheiros vieram à terra. Eu coloco lá uma plaquinha no portão da minha casa: mantenha-se à distância, cão bravo. E o famoso ensino à distância, o que eu estou fazendo agora, não é? Estou ensinando crase à distância. Vejam, nesses 6 casos, as palavras casa, terra e distância não estão determinadas. Não vai ocorrer crase. Mas por quê? Simples. Quando essas palavras não estão determinadas, elas não admitem artigo. Ah, como é que eu vou provar? Fácil. Querem ver? Alguém liga para vocês e pergunta assim: onde você está? Estou em casa. Ninguém fala estou na casa. Estou em casa. Não há artigo. Agora, se for a casa da mãe, estou na casa de minha mãe. Estou na casa de minha mãe. Ninguém fala estou em casa de minha mãe. É interessante isso. Quando casa está determinada, o artigo aparece. A mesma coisa a palavra terra. O foguete caiu em terra, não na terra. Porque se eu disser na terra, estou me referindo que foi na terra propícia à agricultura, mas se eu quero me referir, né, a solo, a chão firme, o foguete caiu em terra, certo? Agora, vejam esses próximos casos. Nós temos aqui mais 5 casos. As palavras casa, terra e distância estão determinadas. Como assim determinada? Se eu disser cheguei a casa à tarde, eu não estou determinando, não há nenhum modificador. Cheguei a casa. Agora, cheguei à casa de meus avós. Esse de meus avós está determinando casa. É um modificador de casa. O bom filho, a casa paterna volta. A casa do pai volta. Está determinada. O avião desceu à terra americana. Os marinheiros vieram à terra natal. Mantenha-se a distância de 200 metros. Toda vez que a palavra distância vier determinada em quantidade, distância de 300 metros, 400 metros, 500 metros, a crase, o fenômeno da crase ocorre. Nós temos aí o acento grave, o acento indicador de crase. Ok? Quinta regra: vai ocorrer crase diante da palavra moda ou maneira, mesmo que oculta. Cuidado com palavras ocultas. O que é uma palavra oculta? É aquela que está em elipse, escondida, né? Os nossos olhos não veem. Eu até brinco, mas o coração sente. Arroz à grega e bife à milanesa. Quando eu digo eu comi um arroz à grega com bife à milanesa, subentende-se a palavra moda. Arroz à moda grega e bife à moda milanesa. Tá? Toda vez que a palavra moda ou maneira estiverem oculta, isso vai ocorrer muito em nomes de pratos. Então eu digo assim: virado a paulista, feijoada carioca, churrasco a gaúcha. O que é um virado a paulista? Virado à moda paulista. O que é um churrasco à gaúcha? Churrasco à moda gaúcha, ou seja, da maneira como é feito lá no Rio Grande do Sul. O que é o arroz à grega? É aquele arroz à moda grega, da maneira como é feito na Grécia. O que é um bife à milanesa? É um bife à moda milanesa, da maneira como é feito lá em Milão, na Itália. Certo? Neymar fez um gol a Pelé. Cuidado aqui, hein? Há uma tentação de dizer, Pelé é a palavra masculina, não ocorre crase. Opa, mas quando eu digo que o Neymar fez um gol a Pelé, eu quero dizer que ele fez um gol à maneira que o Pelé faz, a moda do Pelé. Cuidado, a palavra maneira está oculta, a maneira de Pelé, a moda de Pelé.
Eu não estou colocando acento grave antes de palavra masculina. Não é que esteja ocorrendo crase diante de palavra masculina. A palavra maneira está subentendida. Quando eu digo assim, ele escreve a Machado de Assis, a maneira, ao estilo, vocês podem até subentender estilo. E para terminar, algumas locuções. Existem algumas expressões femininas, à direita, à esquerda, à tarde, à noite, às vezes, às claras, às escuras, às pressas, à toa, à vontade, elas recebem crase. Por que locução adverbial? Duas palavras que equivalem a um advérbio. À direita e à esquerda equivale a um advérbio de lugar. À tarde, à noite, às vezes, um advérbio de tempo. Às claras, às escuras, às pressas, à toa e à vontade, advérbio de modo. Existem algumas locuções prepositivas, vou dar-lhes uma dica. A locução prepositiva é formada por três palavras. A primeira, a preposição a do meio, uma palavra feminina, e a terceira, um de. À beira de, à custa de, à espera de, à frente de, à mercê de, à procura de, à roda de. Ele está à beira de um ataque, ele vive à custa do pai, ele está à espera de um milagre, ele está à frente do prédio, ele está à mercê do povo, ele está à procura de emprego, ele vive à roda de escarnecedores. E locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, são conjunções proporcionais. À medida que ele cresce, mais esperto fica. À proporção que esquenta, todos saem à rua. Certo? Então, era isso. Tá? Essas são as regras de crase, regras práticas. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma bateria de exercícios colocando em prática essas regrinhas. Certo? Obrigado.